E chega aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a Copasa, que despencou cerca de 14% depois da divulgação do balanço do quarto trimestre de 2024. Mas o que será que aconteceu para a Copasa ter uma queda tão expressiva como essa? Será que o mercado se assustou com os números ou essa queda pode ser uma oportunidade para quem busca bons ativos no setor de saneamento? E nesse vídeo vamos mergulhar nos números da empresa, analisar os pontos positivos e negativos e entender se vale a pena entrar nesse papel agora. E para quem não conhece, a Copasa é uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, atuando em Minas Gerais, sendo criada em 1963 pelo estado de Minas Gerais com o nome de Companhia Mineira de Água e Esgoto. Mas só em 1974 a Comag veio alterar o seu nome social para Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ou Copasa, como ela é mais conhecida. E historicamente sempre foi vista como uma companhia sólida, geradora de caixa e pagadora de bons dividendos. Só que dessa vez o balanço não agradou tanto o mercado e a reação ela foi imediata, com a queda forte nas ações. E agora vamos direto aos números, que é isso que importa. Se a gente pegar desde o dia 20 de março até hoje, nós percebemos que a Copasa teve uma queda de mais de 16% na sua cotação. Então o mercado ele já previa a queda nos resultados da companhia, mas se nós pegarmos aqui desde o dia 24 de março, percebam que a queda chegou a mais de 14%. Então, o mercado acabou batendo forte nas ações da Copasa. Mas vamos embora ver por que isso aqui aconteceu. Mas antes de tudo, eu queria deixar claro aqui que isso aqui é renda variável. Então, vejam no gráfico de um ano como se dá a grande volatilidade da Copasa. Então, a gente pode perceber que ela acaba caindo muito forte, mas também se recupera logo em seguida. Então, essa grande volatilidade da empresa pode abrir brechas para grandes oportunidades. Porque imagine uma empresa ter uma forte queda dessa, como a da Copasa, e manter seus fundamentos inalterados e pagando bons dividendos. Porque vejam, quem comprou nessas épocas daqui de queda, nesses momentos, acabou tendo uma rentabilidade muito boa. Mas olhando aqui a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2024 e olhando aqui para o desempenho financeiro, nós percebemos que com relação à receita líquida, a gente pode ver aqui que a Copasa reportou uma receita líquida de 1,76 bilhão, o que ficou praticamente estável em comparação com o quarto trimestre de 2023. E o mercado ele esperava um crescimento maior, e isso já foi um ponto negativo logo de cara. E aqui ela basicamente explica que o volume consumido foi cerca de 2% menor do que o quarto trimestre de 2023, onde nessa época o volume foi impulsionado pelo forte calor e maior impacto de consumo. E além disso, percebam que o reajuste ele foi muito baixo, de apenas 4,21%. Porém, se a gente for olhar aqui as despesas da companhia, percebam que ela cresceu 7,8%, saindo de 984 milhões para 1,6 bilhão. Então a gente percebe que a Copasa tem reduzido o gasto com pessoal, até porque ela tem alguns programas de demissões voluntárias, mas mesmo assim, vejam que os gastos com terceirizados, eles vêm aumentando trimestre após trimestre. E esse aumento considerável aqui acaba pressionando a margem da empresa e, consequentemente, diminuindo o seu lucro. E o EBITDA do quarto trimestre de 2024 ficou de 641 milhões, com margem de 36%. E embora seja uma margem excelente, perceba que o EBITDA ele teve uma redução de 10% de um tri para o outro e a margem teve um leve decréscimo também. E isso aqui acabou ficando abaixo das expectativas. E aqui está um dos pontos mais sensíveis para a Copasa, o seu lucro líquido, que percebam que teve uma redução de 23,5%, saindo de 355 no quarto trimestre de 2023 para 272 no quarto trimestre de 2024. E voltando a falar aqui dessa margem, perceba que aqui está com 36%, mas se a gente pega esses 272 de lucro e divide pelos 1,76 bilhões, nós vamos chegar a uma margem líquida de cerca de 15%, o que acaba sendo uma margem muito boa, porque a cada R$ 100 investido, a Copasa ela consegue lucrar R$ 15. Mas percebam aqui que a companhia
ela explica essa compressão nas suas margens e redução nos lucros pela elevação dos custos em 7,8% e um resultado financeiro de 2024 afetado pela elevação do endividamento e desvalorização cambial. E essa parte aqui da desvalorização cambial para a Copasa é bastante significativa porque ela possui boa parte da sua dívida atrelada ao euro. E olhando aqui novamente a receita líquida, mas agora fazendo a comparação anual 2023 para 2024, perceba que a receita cresceu 6,8% e a Copasa informa que foi por causa de um volume de vendas maior na faixa de 2,5% e o reajuste de 4,21% nos preços. Além disso, na ótica anual, os custos e despesas da empresa cresceram numa proporção razoável, seguindo a inflação. Se nós pegarmos 2023 e compararmos com 2024, ficou num patamar ok. E olhando aqui o EBITDA ajustado, na comparação anual, percebam que houve um aumento de 4,4%, mas com relação aqui ao lucro líquido, perceba que houve uma queda de 4,5% de 2023 para 2024, mas olhando para isso tudo aqui, percebam esse resultado financeiro de mais de 320 milhões negativo. E isso a Copasa já explicou que devido à variação cambial, houve um grande aumento no seu endividamento, causando esse fraco resultado financeiro mostrado aqui em tela. E vejam que, tirando essa questão, percebam que o lucro líquido ele poderia ter sido bem maior do que o reportado pela companhia. Mas olhando aqui para esse gráfico, percebam que o euro em comparação ao real, desde o final do ano passado, ele vem corrigindo, estando hoje em uma queda de quase 7,5%. Então percebam que se a Copasa ela teve um resultado financeiro ruim por causa do câmbio, nesse período do final de 2024, o que é esperado é que no próximo relatório da companhia, essa questão de relação cambial tenha sido normalizada por causa da apreciação da nossa moeda com relação ao euro. E já olhando aqui para os dividendos da Copasa, que muito nos interessam, percebam que para 2025 ela já fixou um payout de 50% do lucro e vejam aqui como se deu a evolução dos proventos. Em 2021 a Copasa pagou 283 milhões, em 2022 391, em 2023, pagou 638 de dividendos regulares e 372 de extraordinários, ou seja, mais de 1 bilhão em dividendos. E vejam que para 2024, esse dividendo ele caiu, sendo o regular de 606 milhões e o extraordinário de 300 milhões, assim como o seu dividend yield, que saiu de 13% para 11,5%. E como a gente viu uma redução no lucro de 2023 para 2024, logicamente que os proventos também tiveram uma queda. E olhando aqui para outro ponto importante, que é sobre os investimentos que a Copasa vai fazer, percebam que os investimentos de 2025 vão ficar levemente maiores do que o de 2024, mas o que realmente deixa o mercado preocupado são esses outros investimentos previstos pela Copasa. Então percebam que para 2025 a Copasa já prevê o maior investimento da sua história, e se a gente for traçar um paralelo aqui com a sua alavancagem, perceba que a dívida da Copasa saiu de 3,8 bilhões para 5,37 bilhões em 2024, saindo de uma dívida líquida sobre o EBITDA de 1,5 para 1,9 em dezembro de 2024. E olhando para a geração de caixa da Copasa, a gente percebe que ela não consegue dar conta desses fortes investimentos sozinha. Sendo assim, muito provavelmente a Copasa vai tomar dívida para fazer aqueles fortes investimentos e essa alavancagem pode ficar ainda maior. E vejam que, além dos fortes investimentos previstos para 2025 a 2029, percebam que no cronograma de amortização da sua dívida, se a gente pega de 2025 a 2029, serão exatamente os anos mais impactantes para a Copasa, onde ela vai ter que despender um valor muito grande para o pagamento de suas dívidas. E só a partir de 2030 que a Copasa vai ter um alívio. E olhando aqui para a geração de caixa operacional da Copasa, percebam que houve uma grande redução do seu caixa de 2023 para 2024. E percebam aqui o que eu acabei de falar com relação à sua dívida. Vejam que nas atividades operacionais a Copasa consegue gerar 480 milhões, isso no quarto trimestre de 2024, porém ela teve que despender 536 milhões
para investimentos. E além disso, teve esses 173 milhões que a Copasa destinou para pagamentos de dividendos, o que deixou a Copasa com 615 milhões em caixa em dezembro de 2024. Então percebam que no quarto trimestre a empresa lucrou 480, desse valor foi retirado 536 para investimentos e ainda foram retirados 173 para dividendos, ficando um prejuízo de menos 229 milhões. Isso aqui foi olhando os resultados do quarto trimestre de 2024, mas se a gente compara o do ano de 2023 com o de 2024, percebam que o caixa saiu de 995 para 615, ou seja, a Copasa teve uma redução do seu caixa de 380 milhões. Então, o que a gente está percebendo aqui é que a Copasa teve um aumento nessa sua dívida justamente para poder realizar os seus investimentos e pagar dividendos. Então, vejam que mesmo a Copasa estando num patamar confortável de dívida de 1,9 seu EBITDA, esses fortes investimentos é algo a serem levado em consideração. Além desse outro segmento aqui, onde percebam que a Copasa ela possui pouco mais de 20% da sua dívida atrelada à moeda estrangeira. Mas um ponto positivo é que o ticket médio da sua dívida ela vem sendo reduzindo ano após ano, onde no final de 2024 ficou na faixa dos 8,4%. Então, analisando rapidamente esse último relatório da Copasa, nós percebemos que não foi por acaso que o mercado reagiu tão negativamente à empresa, porque o que percebemos aqui foi que houve um aumento nos custos e despesas, onde acabou reduzindo a sua margem operacional. O seu lucro líquido ele veio abaixo do esperado, frustrando os investidores que esperavam números mais robustos. E além disso, muito provavelmente isso vai acabar afetando os dividendos da Copasa, porque nos próximos anos virão fortes investimentos. Então, ou a Copasa retém um pouco mais de caixa, optando por descartar os dividendos extraordinários, ou ela vai pegar mais dívida para arcar com todos esses custos. E outro porém que eu não levo tanto em consideração é com relação ao otimismo sobre a sua privatização, que é um tema que vem sustentando o preço da ação nos últimos meses. Mas como vocês sabem, nós estamos aqui investindo na companhia visando o recebimento dos dividendos. E historicamente, a Copasa sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Mas todos esses fatores apresentados aqui podem impactar esse cenário da empresa. Então, olhando aqui para a nossa planilha de projeções e preço-teto, percebam que, com base no que a Copasa relatou, eu coloquei aqui um lucro de 1,35 bi e percebam que com esse lucro a Copasa fica com PL de 5,7 projetado. E olhando aqui para o payout da Copasa, vejam que eu coloquei um valor de 45%, porém a Copasa divulgou 50%. Esses 45% eu tiro pelo menos aí uns 5% de reserva legal e outros ajustes que a Copasa faz, onde não conseguimos chegar naqueles 50% divulgado pela empresa. E sendo assim, percebam que o dividend yield fica na faixa dos 7,9% e isso acaba nos dando um preço-teto de 22,89 e com relação à cotação atual, nós temos uma margem de segurança de cerca de 12%. Agora, a grande pergunta depois dessa queda é: Copasa é oportunidade ou cilada? Como a gente pode ver, agora depois dessa queda, a ação começou a ter margem de segurança, porque percebam que antes do relatório ela ficava aqui nesse patamar de R$ 23, R$ 24, mas agora vejam que ela está dentro do nosso preço-teto. No entanto, o aumento dos custos e a incerteza dos dividendos são fatores que pesam bastante, mas olhando aqui só para os dividendos regulares da empresa, eu acredito que ainda se encontram numa faixa aceitável, porque aqui para a Copasa, no meu cálculo do preço-teto, eu aceito receber pelo menos 7% de dividend yield. Então, para mim, a Copasa abaixo dos R$ 20 continua sendo uma boa opção de compra. Mas e aí, o que vocês acharam da Copasa após essa análise? A queda ela é uma oportunidade ou um sinal de alerta? E se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E se você ainda não sabe calcular o preço-teto de uma ação, dá uma olhada nesse vídeo aqui de cima, onde eu ensino a você o passo a passo para definir o preço-teto das suas ações. E vamos embora fazer o dele trabalhar por nós.